bem, crianças da escola dominical, dos juniores? Eu chamo de crianças porque eu chamo os meus filhos também até hoje de meninos, né? Mas espero que vocês aproveitem o máximo possível desse tempo ainda de crianças. Mas é muito gostoso estar com vocês, muita saudade de todos vocês, uma alegria voltar sempre na escola dominical, a gente falando um pouquinho com vocês do culto. E hoje eu gostaria de relembrar um pouquinho do que nós temos visto com vocês na escola dominical, esse tempo agora. Nós temos estudado sobre o Novo Testamento. Esse ano é o ano de olharmos o Novo Testamento. E o Novo Testamento fala da pessoa de Jesus quando ele estava aqui na Terra. E Jesus, vocês sabem disso, ele dividiu a história da humanidade em duas. É tão verdade a pessoa de Jesus, é tão realidade que ninguém contesta isso. Nós estamos vivendo no ano 2020 depois de Cristo. Quem viveu antes? Então, eles viveram antes de Cristo 1500 anos, Moisés, por exemplo, mais ou menos. Então, é assim a vida. Jesus e a Bíblia é algo tão histórico que é impossível alguém contestá-los. E Jesus tem ensinamentos fantásticos para a gente. E nós sempre pensamos nesse tipo de escola que nós estamos tendo na IBD, da nossa igreja, e eu sempre chamei, desde quando nós começamos, de eu faço parte dessa história, que começa do livro de Gênesis e vai até o livro de Apocalipse. Aliás, desculpe, estou enganado. Vai até a vida sua e a minha vida e vai continuar ainda até a volta de Cristo e depois da eternidade. Ele vai de Gênesis a Apocalipse, a pessoa de Jesus, e continua até hoje. Então, eu faço parte dessa história de redenção, de criação de Deus, de redenção e de queda também. Então, a sequência seria a criação, a queda e a redenção. Nós fazemos parte dessa história que Deus está escrevendo. E nós estamos vivendo agora nesse ano de 2020, depois que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os evangelhos são 4, Mateus. Quais os outros? Eu acho que vocês estão sabendo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles foram escritos, alguns por discípulos de Jesus, que viveram com Jesus. Por exemplo, João viveu com Jesus. Agora, Mateus viveu com Jesus também, teve um momento vivendo, era um discípulo de Jesus, tanto Mateus como também o evangelista João. Mas Lucas, não, Lucas era um estudioso. Lucas, ele era um médico estudioso, escreveu esse livro mandando para um homem chamado Teófilo, e ele escreve tanto o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, como também o livro de Atos, todos os dois enviando para esse homem chamado Teófilo. E ele diz que ele fez uma acurada investigação, ele pesquisou para que pudesse escrever esse livro, esses dois livros, para que Teófilo e eu e você pudéssemos ter esses ensinamentos fantásticos que temos no Evangelho de Lucas. E nós temos também o Evangelho de Mateus, que foi escrito por Mateus, que era um discípulo de Jesus, que conviveu, que viveu esse momento tão especial. Os outros evangelhos, João viveu, era um amigo íntimo de Jesus, era um dos 3 companheiros que estavam sempre perto de Jesus. E Marcos foi um colaborador de Paulo, ele era provavelmente primo de Pedro, e ele então estudou também para que pudesse escrever o Evangelho de Marcos. Cada um relata vamos dizer assim, algo da pessoa de Jesus. Marcos, ou Mateus, vamos começar com Mateus. Mateus, ele fala de Jesus como rei. Ele sempre vai falar sobre o reino, é o evangelho do reino. Jesus é rei. E tanto é que ele faz a visita, ele é o evangelho que narra a visita dos magos para quando Jesus Cristo nasce. Sempre ele vai mostrar essa questão de Jesus como rei. O Evangelho de Lucas já trata Jesus como homem. Ele é o Filho do Homem. Jesus próprio se intitulou como Filho do Homem.
Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido. E ele vai exatamente falar sobre a sua pessoa como Filho do Homem. O Evangelho de Marcos fala que Jesus Cristo é o servo. É o servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o nosso tema, é o nosso texto para decorar. E o Evangelho de João já trata Jesus como Deus. Se um trata Jesus como Filho do Homem, o outro como Deus, como Filho de Deus. Se um trata como rei, o outro trata como servo. Nós estamos destacando isso, é importante você saber disso e entender essas questões tão importantes na Bíblia Sagrada sobre os Evangelhos. São 4 escritos por pessoas inspiradas por Deus para que pudéssemos ter hoje um relato fantástico da vida e da pessoa de Jesus Cristo quando ele esteve aqui na Terra. Dando essa introdução, então, nosso texto, nós temos 2 textos, mas o nosso versículo fala que ele veio para servir. Semana passada, vocês estudaram sobre Jesus Cristo servindo pessoas. Ele curou e ele ressuscitou. Ele esteve fazendo tantas coisas, tantas obras, ajudando o ser humano, preocupado com eles, dando saúde, dando comida. Ele esteve com as pessoas. E nós trabalhamos com isso e chamamos de Ministério Público de Jesus. Ele ensinou para a multidão, ele falou para a multidão, ele fez o bem, ele andou fazendo todas as coisas aqui. E temos também o chamado ministério particular, quando ele chama os discípulos para perto de si, e ele chama 12, mais para perto ainda, e ele chama esses 12 e começa a ensinar esses 12 homens algo que seria fantástico para o futuro. Ele vai ensinando de uma forma muito especial. E esse ensinamento não é um ensinamento de uma escola dominical simples como a nossa. É um ensinamento muito mais profundo. E nós não podemos, eu estou falando isso para você não ficar contente só com a escola dominical, no estudo da Bíblia. Tem que estudar muito mais. Jesus Cristo esteve aqui durante 33 anos, provavelmente. E ele, com 30 anos, começou o seu ministério particular e depois o público. E esse período que ele esteve junto com seus discípulos foram 3 anos de ensinamento constante. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em todo momento Jesus estava com os discípulos. Eles vendo, ouvindo. O próprio Pedro depois fala assim, como nós vamos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos? Nós não temos como deixar de falar. Então, eles estiveram presentes, foram testemunhas oculares, eles viram com os olhos tudo o que estava acontecendo e ouviram. E a transformação foi tão grande que, em certo momento, até as autoridades disseram o seguinte, olha, o versículo diz assim, Atos 4:13, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Era tão grande esse ensinamento que, em 3 anos, Jesus transforma homens iletrados e incultos em pessoas totalmente diferentes, capazes de defender a fé, capazes de ir diante de autoridades para poder falar de maneira perfeita, fantástica e maravilhosa. É claro que tem um porém, o Espírito Santo que desceu sobre eles. É isso que nós temos que pensar também. Não adianta somente termos o intelecto, mas nós temos que ter a certeza de que tem algo aqui dentro do nosso coração, da nossa vida. O Espírito de Deus, estando aqui, ele vai nos capacitar com tantas coisas. Mas vamos ao texto, nesse ministério particular de Jesus, quando ele chama os seus discípulos. O primeiro texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 9, o versículo 23 ao versículo 26. Então, pega a sua Bíblia, o nosso livro-texto, é o nosso livro que caminhamos com ele sempre, todos os domingos. Então, pegue e vamos abrir para que a gente possa ler. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23 ao verso 26. Diz assim o texto sagrado. Vocês podem ler comigo, tá bom?
Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vamos orar. Deus de amor, que a Tua palavra fale ao nosso coração e continue falando e que fortaleça cada um em todo momento. Obrigado pela Bíblia Sagrada que fala tanto e que possamos ser verdadeiros discípulos. Esse é um convite de Jesus Cristo. Se alguém quiser vir após mim, é uma das questões que Jesus coloca para mim e para você. Não é só para os discípulos daquela época. Ele diz para mim e para você: se você quiser vir após mim, tem 3 pontos importantes para você pensar, analisar e tomar a sua decisão. A primeira parte que ele cita é o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira parte é exatamente negar a si mesmo, é falar assim: eu já não sou eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É deixar Cristo viver na nossa vida. E deixar Cristo viver na nossa vida é a melhor coisa do mundo. Então, em primeiro lugar, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é deixar de ser egoísta, querer as coisas para você. É fazer o que Jesus Cristo fazia. Era exatamente fazer isso, andar nos passos de Jesus. Tem um versículo que Pedro diz o seguinte, que Cristo deixou-nos exemplo para seguirmos os seus passos. É andar como Jesus Cristo andava. É fazer o que ele fazia, é fazer a pergunta: se fosse Jesus, ele faria o que eu estou fazendo? É dizer para o seu eu, que é egoísta, porque nós somos por natureza egoístas, é dizer para o seu eu: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Primeiro passo, então, é negar-se a si mesmo. Depois ele fala tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. O caminho não vai ser fácil. Tomar a cruz é reconhecer que nós somos malditos também, que reconhecer que nós temos coisas erradas, que temos coisas que vão ser difíceis para resolver, que não vai ser uma vida fácil, que vai ser problema, que vamos ser perseguidos, que vamos ser criticados. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, são coisas difíceis, não é fácil. Então, você tem que fazer isso agora, esse é o momento de você fazer. Se você ainda não tomou essa decisão, minha oração é que o Espírito de Deus toque no seu coração e faça você tomar essa decisão, de você negar-se a si mesmo. São coisas que nós temos que, vai acontecer conosco no momento, assim. Agora, é claro que o Espírito de Deus é que vai fazer isso. Agora vem a outra parte, que é a terceira. Siga-me. Esse seguir a Jesus é exatamente uma, vamos dizer assim, uma sequência. Não é uma coisa estanque, parou, acabou. Não, seguir a Jesus é exatamente seguir os passos dele. É tentar fazer o que ele fazia. É viver como ele viveu. É andar como ele andou. É amar como ele amou. É perdoar como ele perdoou. É fazer as coisas como ele fez. Então, esses são os passos que deve ter um discípulo. E a pergunta é: você quer se tornar um discípulo de Jesus? Então, olhe para esse texto e veja. Porque ele fala assim: aquele que se envergonhar de mim também vai ter problema. E quantas vezes nós vemos meninos e meninas nas escolas envergonhando de Jesus? Eu falo isso com propriedade, porque vocês sabem que eu trabalho numa escola. E eu sei que muitos meninos têm vergonha de falar que é de Jesus. Tem dia que eu chego na escola, em algumas igrejas, eu visito muito por causa do Barnabé,
Eu visito muitas igrejas, quando eu chego lá, vejo jovens lá, algumas crianças, jovens, adolescentes, e eu faço a pergunta assim: puxa, você é crente? Puxa, todo mundo fala mal de você lá na escola. Eu falei: não é possível que você está aqui cantando, estava aquela bonita lá na igreja, fecha os olhos, canta lindo, mas está longe de Jesus. Então, Jesus está dizendo aqui, olha o que diz aqui o versículo: olha, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Eu espero que você nunca se envergonhe das palavras de Jesus e do próprio Jesus. Que você agora seja, de fato, o que nós vamos falar, que foram as outras recomendações de Jesus, para mim e para você que é discípulo. O versículo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus Cristo está falando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi dado para os seus discípulos, ele chamou as multidões, e a multidão estava ali, mas ele aproxima-se dos seus discípulos e começa a falar para os seus discípulos ensinamentos fantásticos para mim e para você. Esses ensinamentos são o seguinte: o versículo 13, o versículo 14 em diante. Ele vai dizer o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Primeiro, a figura que Jesus Cristo usa, metáfora, ele usa do sal. Quando eu era adolescente, eu trabalhei em açougue. E a gente usava muito salgar carne. O objetivo do salgar era exatamente para conservar a carne. Antigamente, na minha época, é claro que tinha, mas antes de mim, quando não existia geladeira, não existia freezer, essas coisas, para conservar a carne tinha que salgar. Então, salgava e deixava muito sal. É igual hoje, por exemplo, quando você vê sua mãe comprando bacalhau ou carne de sal, carne salgada ou carne seca, é exatamente por causa de muito sal. Você vai ter que limpar aquele sal, vai ter que tirar na água e tudo. O sal serve para conservar. Mas além de conservar, serve também para dar sabor. Sabor. Jesus está dizendo para mim que você, para mim, para você, que nós devemos conservar o mundo de uma maneira diferente. Fazer com que Deus possa ter misericórdia desse mundo por causa da minha vida e da sua vida. E outra coisa, dar sabor também nesse mundo que nós estamos vivendo. A outra figura que Jesus Cristo usa está no versículo 14, capítulo 5 de Mateus, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você é a luz do mundo. Você não pode ficar escondido, não tem como. E lembre o seguinte, ele não está falando uma luz da sua casa, não. Não está falando a luz da sua casa, é luz do mundo. O que seria luz do mundo? E aqui, ele, de certa forma, ele traz uma ideia de como eu seria luz do mundo. Olha o que ele diz no versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Deus que está nos céus. As boas obras, o que eu estou fazendo? O que você está fazendo nessa pandemia? Eu louvo a Deus, a nossa igreja tem um trabalho fantástico de cesta básica. Eu vejo os diáconos trabalhando, servindo a Deus, fazendo tantas coisas bonitas. E eu tenho certeza que muitos de vocês, meninos e meninas, estão fazendo isso também. Estão correndo atrás, estão ajudando o papai e a mamãe a fazer a coisa diferente. E aí, então, as pessoas vão ver isso e vão glorificar a Deus. As nossas boas obras, mas as boas obras não é somente dar alguma coisa, mas é dar amor, dar respeito, dar carinho. Quantas vezes eu lembro de nós irmos no Cora para poder falar com os idosos, em orfanatos para poder conversar e dar um presentinho para uma criança que necessita, lá no Hospital do Câncer. Quantas vezes nós podemos levar amor, carinho, respeito e cidadania? Assim, brilhe a vossa luz. E a sua luz pode brilhar na sua escola.
com boas obras ali, falando do amor de Deus, respeitando os professores, respeitando os alunos, respeitando as pessoas que estão trabalhando ao seu lado, respeitando os seus pais, na sua casa, junto com seus irmãozinhos, fazendo o melhor para Deus. Assim brilhe também a vossa luz. Então, o servo do Senhor tem que fazer assim. O discípulo de Jesus tem que ser uma pessoa que brilhe e que deixa brilhar a luz de Cristo na sua vida. E é interessante que essa é uma figura fantástica, porque Jesus disse certa vez no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele diz que é a luz do mundo e ele dá esse privilégio para mim e para você. Vós sois a luz do mundo também. Ele dá a oportunidade da luz dele brilhar em mim e refletir no mundo. Você é um representante de Jesus aqui na Terra. E é interessante, no final do Sermão do Monte que Jesus está dando para os seus discípulos, ele fala assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha na Bíblia Sagrada é Jesus. Jesus é a rocha. Se você edifica a sua casa pela palavra de Deus, assim você estará forte. Agora, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as tempestades, porque vai vir tempestades sobre quem está com a casa na rocha e quem está com a casa na areia. O material pode ser o mesmo, pode ser o melhor material, mas se está edificado sobre coisa errada, aí o problema é sério, vai ser uma derrubada total. Que a sua casa seja edificada sobre a rocha, que é Jesus, e a rocha é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Quer ser discípulo de Jesus? Leia a Bíblia. Os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos, como dissemos no início. Você tem uma escola dominical que a gente estuda há pouco tempo lá na igreja, mas você tem esse livro nas suas mãos, um privilégio grande que muitas pessoas não têm. E você pode estudar, ver o que Jesus Cristo fez, olhar o que Ele ensinou para a gente e ser um discípulo verdadeiro e segui-lo em todo momento. E nunca esquecer que Jesus Cristo, Ele dá esperança, paz e alegria e traz conforto. Mas também tem problemas. A gente vai encontrar problemas. Mas quando vier os problemas, em Cristo Jesus, nós vamos ser vitoriosos. Porque, como diz o apóstolo Paulo, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe você e que você possa ser um discípulo verdadeiro desse Jesus maravilhoso. Um grande abraço, prazer muito grande estar com vocês, uma saudade muito grande. Espero logo, logo nós possamos estar juntos, nos abraçando, conversando, rindo e divertindo. Um grande abraço. O Barnabé mandou um abraço para vocês, tá bom? Até outro dia.